Meu nome é Rafael, sou psicólogo, sou neuropsicólogo, instrutor de trânsito, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, mas também trabalho com outros modelos de terapia. E ao longo desde 2010, eu venho fazendo pesquisas, né, por conta própria, e alguns estudos, e fazendo um trabalho com pessoas que tiram habilitação e não dirigem, por medo, por fobia, entre outras coisas, por não terem desenvolvido a habilidade para dirigir, e pessoas que elas não conseguem passar na prova, né? Normalmente chegam no dia da prova, ficam muito nervosas, muito tensas, e aí são reprovadas. Bom, e aí o que eu desenvolvi? O que a gente desenvolveu aqui? Um trabalho, um modelo de treinamento voltado para fazer essas pessoas passarem na prova. Esse modelo de treinamento, ele nada mais é do que uma preparação cognitiva para que no dia da prova a pessoa esteja mais preparada, né, para lidar com o que sente e reagir à prova do Detran, aquela prova de direção, conseguir performar melhor. Em primeiro lugar, a gente precisa analisar alguns aspectos, né, que são os 3 elementos envolvidos nisso, que seria a ansiedade, seria o desempenho, né, e a habilidade adquirida, são os 3 elementos, né. Então, se a sua habilidade, se você conseguiu desenvolver habilidade suficiente para fazer a prova, o que poderia impedir você de passar na prova? O seu estado emocional, entrar num nível de ansiedade muito elevado e, consequentemente, se correr o risco de ter um mau desempenho e aí ser reprovado. Isso, esses 3 elementos, o desempenho, a, a habilidade, a capacidade adquirida e a ansiedade, eles estão em várias áreas do nosso conhecimento, eles estão em várias áreas da nossa, da nossa vida pessoal, em várias áreas a gente experimenta esses 3 elementos, né? E por isso foi trabalhado muito dentro da psicologia do esporte, né? Onde você tem ali um trabalho feito para que as pessoas consigam lidar melhor com a ansiedade no dia da prova e, consequentemente, ter um desempenho melhor. Normalmente a ansiedade, existem compreensões da medicina, existe a compreensão de várias áreas, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a ansiedade, depois, quem sabe, eu até faço um vídeo sobre isso, mas é interessante entender que a ansiedade nada mais é do que um sentimento, como qualquer outro, como uma paixão, um sentimento como a raiva, né? A ansiedade é um sentimento, é uma emoção que ela tem a ver com o que está acontecendo com o sujeito, a situação que ele está experimentando, e que ele pode ter que lidar com algo que pode matar, algo que pode ferir, algo que pode causar danos. E aí, acho que melhorou essa distância aqui, né? Quando a cabeça estava grande. Vamos que vamos, não tem problema não, vou cortar isso não. Então, a ansiedade, ela fica, ela é acionada porque você vai ter que lidar com uma situação que você acredita, tá, que ela é extremamente ansiosa, perdão, extremamente perigosa, você tem medo daquilo e você vai ter que lidar com aquilo. Então, por exemplo, se você vai atravessar um lugar e você sabe que ali tem cascavel, por exemplo, você vai como? O teu nível de alerta é acionado, é elevado, você sente uma apreensão muito grande, o teu estado emocional naquele momento ele é todo voltado para os perigos
de uma cascavel que possa estar escondida no meio do mato, atrás disso, atrás daquilo. Então você vai responder, você vai reagir a isso, ok? Então a ansiedade, ela é um sentimento que não tem nada de ruim, pelo contrário, ele é desagradável, mas ele é um aliado da gente, ele vai colocar a gente em um estado para a gente ficar preparado, né, para lidar com um possível perigo, tá bom? Quando a gente está naquela situação de vai ter que lidar com aquilo que a gente tem medo, a ansiedade entra em ação, coloca a gente com um estado completamente voltado, ou seja, nossa atenção fica voltada, a gente fica com a percepção voltada para sinais do perigo que a gente acredita estar correndo. Então, por isso, a gente entra num estado de preparação para enfrentar aquele perigo. Você vai lá e pega aquela cobra com a mão, cascavel, ou você pisa na cabeça dela. Claro que não, ninguém vai fazer isso. Ou você foge, tenta se livrar, sai correndo, tá? Isso seria o para que serve a ansiedade. Já o desempenho, ele é a performance, né? O resultado da performance que você tem ao longo da execução de uma tarefa qualquer, até uma atividade qualquer. Você está executando, tocando violão. Você pode ter uma boa performance, pode ter uma boa capacidade de tocar violão. Então você faz tem um bom desempenho enquanto você está lá tocando violão. Se você estiver lavando louça, né, se você lavar a louça bem, seu desempenho ele é bom, razoavelmente bom. Mas se você lavar a louça mal, seu desempenho é ruim. Entende? Então, desempenho tem a ver com a performance de execução durante a execução de uma atividade qualquer. Quando se tratando de dirigir, o desempenho é quando você consegue fazer o que aprendeu razoavelmente bem. Você consegue fazer as trocas de marcha, você consegue fazer o carro se mover, desenvolver. Isso gera um resultado agradável, favorável, né? E te faz conseguir uma série de coisas. Quando você tem um mau desempenho, você já não consegue fazer muito bem aquilo parece que é uma coisa ruim, ou lhe falta habilidade para aquilo, tá? Porém, em estado de avaliação, e aí vale um quarto elemento, né? Porque os três elementos lá do dia da avaliação. Então, a avaliação é um momento que a gente tem um grau de preocupação, a gente lida de uma forma muito complicada. Então, quando a gente está sendo avaliado para fazer qualquer coisa, e principalmente ao vivo, com pessoas avaliando a gente ao vivo, aquilo se torna um problema sério, porque você vai tentar conseguir não falhar, tentar conseguir não errar, para conseguir um bom desempenho durante a avaliação e ser aprovado. Só que aí, como aquelas pessoas que estão te avaliando, elas não vão te fazer nada, elas não vão te morder, elas não vão te bater, elas não vão tacar alguma coisa e te machucar. Mas a possibilidade de ter um mau desempenho ali faz você entrar num estado emocional de ansiedade muito mais elevado. E isso daí pode interferir. Só que tem muita coisa em risco, porque você vai ter que chegar e falar para outras pessoas que você passou ou não, você vai ter que explicar por que você não passou, você vai ter que lidar com o processo de novo para fazer a avaliação novamente, e mais uma série de outras coisas que você vai ter que lidar. Tudo isso gera uma estrutura mental ali, uma maneira de enxergar o processo de habilitação como uma coisa muito
temerosa de ser reprovado, né? Você tem que contar para as pessoas que você conhece que você foi reprovado. Então, por isso que gera uma ansiedade muito grande naquele momento. E aí, entendendo que o objeto de medo básico da prova seria basicamente a reprovação, mas tem muita coisa por trás dessa reprovação, mas basicamente a reprovação. No dia da avaliação, você fica procurando sinais da possível reprovação. Quais seriam os sinais? Muita gente sendo reprovada. Um outro sinal, você cometeu um erro. Um outro, você se perceber num estado de ansiedade, ou seja, nervosismo muito intenso, onde isso pode prejudicar a tua performance, você pode enxergar como um possível sinal, indício de que você pode ser reprovado. E aí o teu medo aumenta, porque a possibilidade de você lidar está sendo maior, a tua ansiedade fica muito maior, e aí o que acontece? O desempenho fica difícil, porque o teu foco está mais ou menos na fuga, na ideia de sair dali o mais rápido possível. Então você vai ter completamente desfocado em relação ao que você tem que fazer. O que vai acontecer? A chance de você errar é muito grande. A chance de você fazer algo de errado é muito grande. Então, a ansiedade, ela fica elevada, você entra num estado de desatenção, desfoco, né? E o risco de reprovação vai se elevando, se elevando, se elevando, por isso que muita gente, muitos candidatos são reprovados no prova, tá? Aí vem o segundo ponto. O segundo ponto, aí a gente entra num próximo passo, que é como isso acontece? Como é que a ansiedade ela pode fazer alguém ser reprovado? Por que alguém pode ser reprovado durante a prova? Por que alguém pode ter um mau desempenho durante a prova? Veja, como a ansiedade ela é voltada para nos proteger, então ela vai organizar o nosso... Não vai organizar, mas os efeitos, né, as substâncias que elas lançam no corpo, geram todo um efeito, vamos chamar assim, de reações fisiológicas no corpo, uma preparação, uma organização voltada sempre à fuga ou ao confronto, ao enfrentamento da situação. Tá? E quando você vai enfrentar ou fugir de algo, você precisa de toda a concentração de energia possível no que você vai precisar para fugir, por exemplo. Então, por exemplo, para fugir de um possível, sei lá, uma onça, você está lá numa fazenda, num sítio, e aí você vê uma onça lá embaixo e ela está vindo na tua direção, correndo pra caramba. Você vai correr. Você precisa de quê para correr? Você precisa do teu sistema digestivo funcionando ali bonitinho. Você precisa da tua capacidade intelectual de analisar filosoficamente as questões do mundo funcionando direitinho. Não, você não precisa nada disso. Você precisa simplesmente você precisa de suas pernas, a musculatura das suas pernas energizada para você sair correndo desesperadamente. Você precisa da sua visão extremamente dilatada, apurada, para que você consiga prestar atenção em o que é mais perigoso ali naquelas regiões, ali, voltado para o risco de te impedir a onça te pegar. Então, lá no dia da prova é a mesma coisa. Daí as pernas estão energizadas, por exemplo, e você sente ela tremer. Ou os braços para sair correndo, e você sente os braços, as mãos tremendo. E aí o que isso pode acontecer? Você com a perna tremendo na hora de soltar a embreagem. Você pode retirar a perna, tirar o pé ali dali rápido, e o que vai acontecer com o carro? Ele para de funcionar, ele vai morrer. Então, isso é
o efeito da ansiedade sobre o seu corpo, fora outras coisas, tem muito mais coisas envolvidas, mas se eu ficar falando aqui detalhe por detalhe, acho que não vai ficar legal. Eu vinha falando sobre a ansiedade, como ela altera a nossa funcionalidade, e depois, por fim, a reação, né, que a gente tem, que pode atrapalhar no desempenho da prova e, consequentemente, a reprovação. Bom, isso faz com que a gente perca a capacidade, ali naquele momento, de lidar com o que está acontecendo. Porque você está com medo da reprovação, você está se preparando para fugir da reprovação e você pode ter uma atitude não legal para fazer a prova. Por quê? Porque você está com a cabeça, lembra que eu falei, focado nos riscos de ser reprovado. Então você está prestando atenção, buscando indícios de que você pode ser reprovado. Logo, você não vai conseguir se concentrar mais no que você tem que fazer. A gente para aqui para a gente entrar em outro ponto, que seria o seguinte: se você não foi preparado para a prova, se você não tem um bom desempenho durante os treinos, se durante os treinos você não consegue executar muito bem o que é para ser executado na prova, provavelmente você vai ter problemas e há grande possibilidade de você ser reprovado, não simplesmente pelo que você está sentindo, pela ansiedade, mas porque você não desenvolveu o que é necessário. Você não adquiriu habilidade para conseguir fazer aquela prova. É como você fazer uma prova de malabarismo, tá? Você tem que pegar 4 bolinhas e ficar jogando ela para o alto, as 4 bolinhas, e não deixar ela cair. Se você treinou bastante e desenvolveu essa habilidade, o que vai acontecer? Você vai ser aprovado. Agora, se você não conseguiu durante os treinamentos fazer isso com as bolinhas, qual a probabilidade de ser reprovado? É muito grande. A mesma coisa com a prova prática. Se você desenvolveu a capacidade de fazer a prova prática, o que vai acontecer? Você vai aumentar a possibilidade de você ser aprovado. Mas se você não desenvolveu, você tem a probabilidade muito grande de ser reprovado. E aí, depois disso, ou seja, se você desenvolveu o que é necessário para conseguir fazer a prova, aí sim é que esse vídeo vai ser útil para você, tá? Então você precisa desenvolver a tua capacidade de fazer aquela prova bem feita. Você precisa conseguir fazer aquela prova bem feita. Ponto. Ok? Ponto. Ponto. Se você conseguiu desenvolver, o que poderia te impedir lá no dia? A ansiedade. E aí, o que dá para fazer? O que é possível fazer no dia da prova, tá? Para que você consiga ter controle sobre a ansiedade. Não é sobre a ansiedade, perdão, ter controle sobre o seu comportamento e conseguir lidar lá com a prova, com o que você tem que fazer na prova. Em primeiro lugar, você tem que saber cada passo que tem que ser executado na prova. Você tem que ter em mente cada passo. Então você precisa saber passo a passo o que fazer na prova. Depois que você descobrir o que fazer passo a passo na prova, você precisa transformar isso em um objetivo. E aí você divide esse objetivo em pequenos degraus, em pequenas metas, para que você se foque apenas no que você tem que fazer naquele momento. Então,
Se você está com o carro para entrar na baliza, e o que você tem que fazer é controlar a soltura do pedal da embreagem, então o que, que você tem que fazer? Controlar a soltura do pedal da embreagem. Só isso, mas entende? Você precisa soltar o pedal da embreagem de forma que dê o resultado que você precisa ali naquele momento ali. Então, para isso, você precisa estar pensando somente nisso. Se você pensar em qualquer coisa depois, você deixa de fazer aquilo. Você precisa estar pensando em soltar a embreagem até você tem que soltar. Quando você resolveu isso, aí você vai pensar agora, sei lá, em pisar no freio, em trocar de marcha. O próximo passo. O próximo passo você só vai pensar quando você for dar o próximo passo. Entendeu? Então é você tornar uma sequência cada um dos passos que você tem que dar no dia da prova. Você faz isso num caderno, passo a passo, e aí você vai executando aquilo de forma que você vai. Se você tiver aquilo memorizado, você vai conseguir jogar a favor de você. E aí vem o segundo ponto. O dia da prova, ele é uma alteração, ocorre uma alteração do funcionamento fisiológico. Então, o corpo ele é reorganizado para você fugir ou para você encarar aquilo que você está com medo. Então, tem toda uma alteração fisiológica. Uma delas é a respiração. A respiração ela tem a função de coletar do ambiente oxigênio, que são levados para a corrente sanguínea e o coração bombeia e leva para as áreas que você vai precisar daquele oxigênio para queimar ali, músculos, entre outras coisas. Então, existe algo que está fazendo você sair correndo. Perdão, tem algo que está fazendo você respirar mais rápido. O que é que está fazendo você respirar mais rápido? É a aceleração cardíaca. Ela cata rapidinho aquele oxigênio, joga na hemácia e manda embora para a área que vai ser utilizada. E aí não tem, aí você precisa respirar mais vezes. A frequência respiratória ela fica mais rápido, então você precisa respirar mais rápido para ficar coletando oxigênio mais rápido, para enviar mais rápido, para queimar mais rápido, para ter mais energia, para correr mais e vai por aí fora. Então, força naquele momento que você está ali na prova, força uma respiração que você não precisa dela quando você está em situação de perigo. O que eu quis dizer? Eu falei o contrário, invertido justamente para isso. Quando a gente está em perigo, a gente precisa dessa respiração. Mas quando a gente não está em perigo, a gente não precisa dela. Então, como ali você está com o cérebro entendendo que você está em perigo na prova, mas você não está em perigo. Então você pode alterar forçadamente, artificialmente, com a respiração, esse estado que faz o teu cérebro voltar a focar, a tirar o foco dos indícios, dos riscos, né, dos sinais de que possa a reprovação estar ali presente. Então você sai disso e aí fica possível você pensar no próximo passo. Que é como? Faça uma respiração inspirando muito, muito, bastante, o máximo que você puder, prende e depois você solta bem devagar. Faça isso pelo menos umas 3 vezes, cada vez que você parar o carro. Tem aquele momento antes de você entra no carro, arruma ele para começar. E o examinador pergunta, você está pronto? Aí você vai responder que sim ou que não. Você faz ali aquele exercício respiratório, inspira bem profundamente, prende, depois você solta bem devagar. E aí você depois responde para ele que sim, está pronto.
Aí você vai puxar o carro lá, né, mais à frente. Quando chegar lá, se você achar que tem que fazer de novo, faça de novo, porque ali já está contando o tempo. Quando você acabar de colocar o carro na vaga e ele falar ok, que você pode sair com o carro, então você faz de novo esse exercício respiratório. Quando você chegar lá na frente, saiu com o carro, parou e o outro examinador vai entrar no carro, faz de novo. Depois você, quando for fazer o percurso, aí você já não tem mais esse momento de fazer o exercício respiratório, entendeu? Então você vai focado em cada passo que você precisa. E antes de você ser chamado para o carro, se você ficar assistindo aquilo que está acontecendo, você pode enxergar como um indício de reprovação. E aí você pode entrar em pânico, ter uma crise de ansiedade ali aguardando. Então procura se concentrar em algo que faça você relaxar. O quê? Sei lá, vai ver foto de coisas legais, foto, se tem filho, vai ver foto da infância do teu filho. Você tem fotos legais, vai ver fotos legais. Entendeu? Você tem um fonezinho, bota um fone, vai ver alguma coisa que você acha legal, vai ouvir uma música que você acha legal, uma música que te acalma. Tá? E sai daquele ambiente mentalmente, porque você não precisa dele, não tem nada. Ali não tem nada que você precise em relação a adquirir conhecimento para você poder fazer a prova. Então você vai aguardar o examinador te chamar, quer dizer, o instrutor te assim, se você estiver ali dispersado, voltado para o que você está vendo, o instrutor te chama. Entendeu? Então, procura se desconectar do ambiente. Tá? Então, ó, antes da prova se desconecta. Quando você for chamado, vai em direção ao carro. Chegou lá, faz aquele procedimento. Quando você terminar de ajustar banco, retrovisores e colocar o cinto, aí você faz exercício respiratório. Depois, ele vai pedir para você ligar, você liga, ele vai te mostrar o cronômetro, você se puxa para frente, faz o exercício respiratório. Colocar o carro na vaga, ele deu ok, faz o exercício respiratório para antes de sair. E depois que você parar lá na frente e conseguir ver que você, o examinador vai entrar, faz de novo o exercício respiratório. E depois você vai fazendo o percurso olhando cada passo, cada sentido, cada execução. Soltar a embreagem até a metade, pisar na embreagem, frear, eu sei lá como. Cada coisa que você tem que fazer. Soltar a embreagem devagar, até a metade, olhar no retrovisor e ver a baliza X. Cada passo desse você precisa ir executando, lidando com ele ali. Com certeza essas 3 dicas que eu te falei aqui, que eu falei para vocês, ela vai ajudar muito vocês na hora da prova. Experimenta que faz sentido, entendeu? Experimenta experimenta testar antes da prova, você vai ver que vai te ajudar, tá? Desde 2010 eu faço esse trabalho com a galera. É claro que eu faço um trabalho muito maior, eu faço um acompanhamento. Muita gente faz aqui o acompanhamento comigo até o dia da prova, até eu conseguir passar na prova. Então, eu atendo online a galera em qualquer lugar do Brasil, eu atendo online, pessoas de tudo quanto é lugar. Então, eu já fiz esse treinamento com várias pessoas em vários lugares, né? Presencialmente, online, para uma pessoa, para mais de uma pessoa. E o tempo que a gente usa é maior, a gente questiona mais algumas coisas, apresenta muito mais, tá? Mas isso que eu falei aqui também já ajuda muito, já ajudou muita gente a passar na prova, melhorar seu desempenho, dar conta melhor da ansiedade no dia da prova e conseguir desempenhar melhor a prova e ter um resultado melhor e conseguir passar. Tá bom? Bom, primeiro vamos lá. Você tem que saber se tem condições de fazer a prova.
se tem habilidade para fazer aquilo que é preciso fazer na prova. Segundo, no dia que você estiver lá na prova, não fica prestando atenção em nada daquilo. Foque em alguma outra coisa, no celular, sei lá, bota lá um vídeo de alguma coisa legal. Galinha pintadinha, deve ser muito legal. Bota, assim que você for chamado, faz aquele procedimento que eu falei, respiratório, e vai fazendo passo a passo da prova, tá bom? Bom, gente, isso aqui a intenção é tentar ajudar. Então, se você conseguir ser ajudado com essas dicas que eu dei aqui, tá? Manda aí, bota aqui embaixo aí, clica, né? Curte o nosso canal, manda aí embaixo aí o comenta aí se te ajudou, se não te ajudou, tá? Porque a gente tem uma ideia de fazer esse trabalho cada vez melhor para vocês. E também, coloca aí, fala aí se eu falo mal, se eu falo bem, critica aí, lança o que você quiser aí, que eu tô começando essa onda aí, eu nunca fui muito não. Primeira vez que eu faço um vídeo tão longo assim, tá bom? E ao vivo, não tô editando nada aqui não. A única coisa que eu vou editar é o começo, que tá um monte de baboseira aí, que eu fiquei aqui testando para ver se funcionava, tá bom? Obrigado a você que está aí, que eu não sei quem é, que não se manifestou. Obrigado por ter ficado até agora aqui comigo aqui, tá? E de vez em quando a gente vai estar colocando aqui mais alguns vídeos, eu vou estar fazendo mais algumas lives dessas aqui, mas vou avisar com antecedência. Estou aprendendo, se der certo, se ficar legal, aí eu vou fazendo com mais antecedência melhores, sobre mais assuntos, sobre mais temas. Tá bom? Um abração e qualquer coisa, manda mensagem aí pra gente, pergunta, faz alguma coisa, pede aí alguma coisa, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau e até